Olá, sou o Padre Zé Tom, sou também conhecido como Padre DJ Zé Tom, sou DJ cristão, faço balada santa pelo mundo afora. Também sou pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, fica no Jardim Remberg, Grajaú, setor Grajaú, Diocese de Santa Amaro. Também sou vigário forando do setor Grajaú e atuo também na área da psicanálise, trazendo muitas novidades e coisas boas sobre a ansiedade, que é o tema que nós vamos abordar hoje. No capítulo 11 do livro de Mateus, no versículos 28 e 30, está escrito assim: Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Por que eu estou começando com a Bíblia e já garanto para você que não vai ser pregação, nós vamos aqui conversar sobre o transtorno de ansiedade? Porque eu quero apresentar para vocês um caminho, um trajeto em que nós podemos vencer essa ansiedade. Então fique ligado comigo. Já peço que você se inscreva neste canal, já peço que você aperte o sininho, dá o seu like e compartilhe para que muitas pessoas possam entrar aqui conosco e poder meditar um pouco mais e aprender um pouco mais sobre crise de ansiedade, que assola muita gente. Então, nós precisamos entender que ansiedade é uma sensação de nervosismo, preocupação ou desconforto, que é uma experiência humana normal. Também a gente precisa entender que ela está presente em uma ampla gama de problemas de saúde mental, incluindo o transtorno de ansiedade generalizada, também a síndrome de pânico e fobias. Apesar de essas doenças serem diferentes entre si, todas elas apresentam angústias e disfunção especificamente relacionadas à ansiedade e o medo. Estou lendo para você um conceito para que eu e você vamos entrando nessa discussão. Também quero pedir que você no chat vá colocando perguntas. Quero pedir que você vá falando comigo. Quero pedir que você vá falando qual é o sintoma que você tem sentido, porque nós vamos falar aqui sobre sintomas dessa crise que tem avantajado na vida de muitas pessoas. Então, a ansiedade, ela tem um âmbito natural. Todo mundo tem uma ansiedade. Principalmente aqueles que têm atividades muito fortes, lida com pessoas, né? Gosta de receber alguém, gosta de agradar outras pessoas. A ansiedade ataca todos os meios e caminhos. Como que eu falo que ela é natural? Vamos entender isso bem. Ela é natural no âmbito em que eu posso te dizer o quê? Você está esperando alguém? Você marca, vamos ver, hoje é sexta-feira, você marca para terça-feira para receber alguém na sua casa. Primeira coisa que você vai pensar, eu tenho que receber, eu tenho que oferecer alguma coisa para comer. Que hora que vai ser? Fim da tarde? Então eu tenho que organizar um lanchinho, um chá, um cafezinho, coisas gostosinhas para comer, um bolo, pão, frios, salgadinhos, né? Você vai pensando tudo isso. E você vai começando a ficar ansioso para que esse dia chegue, ansioso se a pessoa vai gostar, você vai ficando ansioso se vai dar tudo certo, e você fica naquela espera, contando as horas para tudo acontecer. Você vai trabalhando isso. Então, aonde entra que isso sai da natureza? Porque até aqui é tudo natural. Chega terça-feira, a pessoa chega, as coisas acontecem como a gente planejou, às vezes tem que improvisar, às vezes pode acontecer um contratempo, às vezes a pessoa pode nem vir, passa, vida que segue. O problema se torna quando eu fico ansioso por coisas que não existem e começo a pensar coisas e sofrer antecipadamente essas coisas. Por isso é uma sensação de nervosismo. Quando a gente fica nervoso, a gente se destempera, né? Agora você imagina isso paulatinamente.
Também a preocupação com coisas que não vão acontecer. Ah, eu tenho uma preocupação de perder um ente querido. Ah, eu tenho a preocupação de o mundo acabar. Ah, eu tenho a preocupação de um avião cair em cima de mim. São coisas que não tem como prever. Não tem como eu taxar como certo que vai acontecer. Não. Então, por isso, o que eu devo fazer? Eu devo começar a observar se tais coisas acontecem na minha vida e, com isso, eu preciso entender os transtornos. Então, o transtorno, ele vai fazendo conosco um caminho para vários outros transtornos. Existe toda a área da psicologia que trata com muita força a depressão, que trata com muita força a fobia, que trata com muita força tantos transtornos, mas o transtorno de ansiedade, principalmente o generalizado, aquele que vem de todos os caminhos e meios, ele é a raiz. É ele que começa a levar para transtorno de fobia, de depressão, etc. É aqui que está aonde a gente tem que trabalhar essa realidade de poder fazer com que a gente mude esse quadro e adquira uma paz interior. Só que quando a gente está no transtorno, parece ser impossível essa paz interior acontecer. E é aqui que eu venho dizer para você que não é impossível. Mesmo você tendo fé ou não, mesmo você sendo de outra religião ou não, mesmo você que está entrando agora e quer aprofundar um pouco mais sobre esse tema, mesmo que você acha que isso tudo é algo que não tem controle, então você se rende e se declara um perdedor, eu apresento para você que não. Nós podemos ser vencedores desse transtorno. Também já quero ser bem honesto. O transtorno de ansiedade, ele não tem cura, mas ele tem pacificação. Por isso a gente pode atingir a paz. O que seria a pacificação? A pacificação é exatamente quando eu ou você podemos controlá-la. E o que eu quero ajudar a você é que você controle esse mal dentro da sua vida. E por que eu quero ajudar você? Ah, você está me ajudando gratuitamente. Porque eu também já passei por esse transtorno. Eu já vivi momentos difíceis desse transtorno. E eu posso garantir a você, se não fosse Deus, se não fosse a Bíblia, se não fosse os Salmos, se não fosse vida de oração, força de vontade, querer vencer, eu estaria aprofundado numa depressão muito forte. De repente, nem estaria mais aqui, neste mundo. E é por isso que eu quero apresentar a você um caminho. Eu quero apresentar a você uma jornada para a gente vencer juntos o transtorno de ansiedade. Eu quero dar um testemunho rápido para você. Já falei em algumas lives isso, mas eu gosto de sempre lembrar. Aonde que eu senti que podia trabalhar isso na vida das pessoas, que me fez até procurar os estudos de psicanálise e aprofundar mais no interior do cérebro. Foi uma vez viajando de Rio de Janeiro, né, cidade de Campos do Goytacazes, interior do Rio, viajando de lá para cá, eu senti, no meio da viagem, uma ansiedade muito forte para chegar, que foi gerando em mim medos de atrasar a viagem, medo de não conseguir chegar, medo de acontecer um acidente e eu morrer. Eu senti muito forte isso. Então, no caminho, não era eu que estava dirigindo, uma outra pessoa estava dirigindo, dirige muito bem, tanto que eu confiei, levar meu carro. Mas, meu irmão e minha irmã, eu tenho que dizer uma coisa para você. Era madrugada e a gente quase não enxerga nada ao redor. E eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de olhar além, sabe? Eu gosto de ver a amplitude do que eu estou percorrendo em estrada. E não dava para ver menos de 1 metro onde o farol alcançava, né? E ali, isso foi
me dando uma ansiedade, me levando para, me desencadeando várias coisas. E a primeira coisa é porque eu queria chegar logo, e são 10 horas de viagem. A segunda é que eu tinha muito medo, por quê? Porque tinha muitas curvas. E por estar ansioso de chegar logo, o medo atacou totalmente o meu interior. Chegou uma hora que eu estava tão ansioso, com medo de tudo dar errado e atrasar mais ainda a minha viagem, com medo de atrasar a minha chegada a São Paulo, com medo de acidentes, com medo de morrer, com um monte de medos gerada pela ansiedade, eu fui tendo uma fobia imensa e com isso eu estava surtando interiormente. E esse surto já estava quase vindo para o externo. Tudo por causa da ansiedade de chegar logo. E aí, estava ouvindo música no carro e começou uma música chamada Deus Está no Barco. Quando essa música começou, eu fui ouvindo a música, né? Deus está no barco, começa falando isso. E aí, a letra da música vai narrando uma passagem do Evangelho em que os discípulos vão mar adentro com Jesus e eles se alocam com uma grande tempestade. Tempestade em alto mar, meu irmão, minha irmã, não é coisa fácil. Tempestade já não é fácil. Agora imagine em alto mar. Aqui na terra, se você está no alto, não alaga. Mas chove muito, você fica com medo de alagamento, você fica com medo de se molhar, medo dos raios e trovões. Agora você imagina no meio do mar, só água. Então, as tempestades em alto mar, elas são muito difíceis. Agora imagina naquela época que não se tinha embarcações com tanta tecnologia que se tem hoje. E mesmo assim, ainda há naufrágios inexplicáveis. Olha o Titanic aí. Eu ficava naquela estrada me sentindo como se eu estivesse naquele barco, só olhando a tempestade, só olhando o mal que a tempestade podia fazer na minha vida, só olhando o que realmente poderia acontecer comigo. E isso foi desencadeando em mim um pânico terrível, tudo pela ansiedade de chegar lá. Então, quando eu fui ouvindo aquela música foi falando, né? A música falava que muitas vezes a gente tem que entender o silêncio de Deus, porque a gente, quando está com medo, a gente quer socorro e quer ouvir logo. E quando Jesus falava para o apóstolo que foi lá questioná-lo, que ele estava dormindo e a tempestade poderia consumi-lo, ele falou: homem de pouca fé, por que tendes medo? Não estou aqui. Aí eu comecei a trajetória de descida do cume mais alto que eu estava, da síndrome de pânico, gerada pelo transtorno da ansiedade. Foi onde eu meditei assim: Deus estava no barco e a tempestade não os afundou. E Deus está neste barco, que é meu carro, porque nós estamos aqui rezando, a gente estava só ouvindo músicas cristãs nesse dia. Eu dei a bênção no início da viagem, várias bênçãos no decorrer da viagem. Às vezes a gente que é motorista está no carona, a gente fica usando o pé freando ali no vácuo, sem ter freio. Mas eu dei muitas e muitas e muitas bênçãos naquela viagem. E aí eu comecei a falar: Jesus, o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor está comigo. E aí eu ficava no meu interior falando isso: para de ter medo. Deus está aqui. Ele não vai deixar que nada aconteça de mal. E Ele não vai deixar eu mais ficar esperando uma coisa que vai acontecer a qualquer momento. Porque vai sim acontecer a minha chegada a São Paulo. Seja muito de manhã, seja ainda de noite, seja o que for, mas vai chegar. Então, diante disso, eu fui trabalhando isso dentro do meu coração. E cada momento que eu sentia que a ansiedade ia vir, eu ficava trazendo essa frase. E eu tornei ela um mantra. Deus está no barco. Deus está aqui. Meu irmão, minha irmã, não foi assim uma coisa de minutos, segundos. Foram coisas assim de algumas horas fazendo esse exercício. E quando eu me peguei,
a gente já estava dentro de São Paulo, atravessando Guarulhos, quase chegando na cidade, e quando menos pensei, já estava em casa, já tomando meu banho, me preparando para descansar. E ali eu fiquei pensando muito, falei, poxa, quantas vezes eu passei por desesperos assim, quantas vezes passei por crises assim, esperando, por exemplo, quando vai chegar a Semana Santa, é um trabalho imenso, porque é uma semana belíssima de celebrações, de encontros, de tanta coisa que a gente faz. Quantas vezes fiquei atribulado por causa disso? E como Santo Agostinho diz, procurava alívio fora e era dentro que estava, porque Deus está dentro de mim. Então eu descobri que na passagem Deus está no barco é entender que Deus está no barco da minha vida. O barco ali significa vida. O mar significa o mundo. A tempestade significa os problemas. E Deus está acima de tudo isso. Então hoje, quando eu meditava para fazer esse momento aqui, eu pensava na seguinte coisa: que passagem conversar? Porque nós vamos abrir um caminho falando de ansiedade. Ainda não vou destringir quais são as ansiedades, não, mas é só para alertar que se você não buscar tratamento, você vai cair num buraco. E é sério, porque você pode ir caminhando para a morte adiantada. E aí é um grande mal. Você precisa entender que sem este caminho você não vai a lugar nenhum. E é aí que está a dinâmica do que eu quero te ensinar, te ajudar, encaminhar você para a verdadeira paz. E aí me veio essa passagem de Mateus. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos. Tem tradução que fala cansados, tem tradução que fala até ansiosos, né? E dentro dessa passagem, meditando o transtorno de ansiedade, porque a jornada é essas duas coisas que a gente vai traçar, eu quero meditar um pouco com você hoje, né? Mas como a gente detecta que a gente está com o transtorno de ansiedade? O primeiro passo para eu detectar que eu estou sofrendo fortemente um transtorno de ansiedade é eu elaborar, presta atenção, é eu elaborar o quê? A percepção, se é natural, se não é natural. Como eu disse, ansioso por algo que vai acontecer, que a gente gosta, é normal. Agora, ansioso por algo que eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se vai acontecer, já começa a dizer sair do natural. E o pior, se esse modo de ficar ansioso é repetível e eu já não controlo mais, meu irmão, você está num grande transtorno de ansiedade, desencadeando muita coisa na sua vida. Por isso aqui, na introdução que eu trouxe como conceito, a gente fala uma ampla gama de problemas de saúde mental. E a palavra saúde mental, meu irmão, vou falar baixinho aqui para você, não é coisa de doido, não. Saúde mental é saúde na mente, nos pensamentos, no cérebro. É saúde, como eu quero ter uma saúde no meu coração. Então a gente fala de saúde cardíaca. Como eu quero ter saúde nos meus ossos. Como eu quero ter saúde no meu estômago. E quem pode tratar do meu estômago? Um endocrinologista. Quem pode tratar dos meus ossos? Um ortopedista. Quem pode tratar do meu coração? Um cardiologista. E às vezes você traz um preconceito imenso com o tratamento da mente, que na medicina é um psiquiatra e que na psíquica é um psicólogo ou um psicanalista, que estudamos tanto para ajudar você. E é aí que eu quero unir isso com Deus, porque Deus é o médico dos médicos, Deus é o psicólogo dos psicólogos, os psicanalistas dos psicanalistas. É Ele que está acima de tudo. E aí a gente precisa controlar, governar para que isso dê certo. Então vamos traçar uma meta daqui por diante. Vamos traçar um X naquilo que não existe. Vamos traçar um X
naquilo que não é para mim, o primeiro X que eu quero que você traça é o preconceito contra qualquer tipo de tratamento da mente. O tratamento da mente não é só para loucos. O louco, ele também tem uma doença mental. E a doença mental, ela é tratada por profissionais. E quando você também tem uma doença mental, que são transtornos, você precisa procurar quem? Um médico, um psicanalista. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos trabalhar isso dentro de nós. Só que o médico vai ter que ser um psiquiatra, porque é ele que vai medicar, é ele que vai diagnosticar, é ele que vai te encaminhar, porque às vezes você vai precisar de um neuro, às vezes você vai precisar de alguém que possa ajudar ainda mais nessa parte medicamentosa, mas todos vão te aconselhar a fazer análise. E aí, um segundo X que nós temos que fazer é o preconceito contra a análise. Nós precisamos ser analisados, nós precisamos ser acompanhados, nós precisamos fazer terapia. E aí, dentro da terapia, somada àquilo que o médico vai dando, eu vou conseguindo vencer todos os transtornos. Tem pessoa que está num grau tão grande de ansiedade que precisa se entupir de remédio. E às vezes faz isso sem a busca do profissional. Automedica. E nós não podemos fazer isso, porque às vezes você pode estar tomando doses que está prejudicando todo o seu organismo. E a dose que o psiquiatra vai te dar é doses que têm a capacidade de domar o que a síndrome está causando, mas também, ao mesmo tempo, vai controlar os efeitos colaterais. Porque muitos calmantes, muitos ansiolíticos, muitas coisas que a gente toma, têm efeitos colaterais fortíssimos. E que às vezes a gente não presta atenção, porque fica no foco de fugir do problema. Então aqui, nós não queremos que você fuja do problema. Nós queremos que você bata de frente com ele. E tenha certeza, você vai vencer. Então, pensando nessa passagem, né, dentro do meu testemunho, eu usei uma outra passagem, que foi o que aconteceu lá. Mas para hoje, eu quero que você entenda isso. Deus sabe que nós cansamos. Deus sabe que nós caímos. Deus sabe que nós, muitas vezes, podemos vacilar. Deus sabe tudo isso. Mas falta nós também sabermos. Falta nós também ser humilde de pedir ajuda, buscar ajuda, mas também o básico dos básicos, se deixar ajudar. E aqui precisa de algo muito importante. Eu preciso ser honesto comigo mesmo e fazer o que Deus quer na minha vida. Quantas pessoas criam barreiras com pais? Quantas pessoas criam barreiras com patrão? Quantas pessoas criam barreiras com empregados? Quantas pessoas criam barreiras com colega de trabalho? Quantas pessoas criam barreiras de tantas maneiras? E a gente precisa entender que, se a gente não tiver resolvido aqui dentro, sempre vai ter problema. Porque problema sempre vai existir. E por isso Jesus está fazendo uma convocação. Vinde a mim. Então vamos até Jesus. E a palavra é um grande mecanismo para ir até Ele e poder vencer qualquer tipo de transtorno. O fardo aqui citado são as tribulações. A ansiedade ela não começa à toa. A ansiedade vem de vários fatores. Por isso que aqui diz preocupações ou desconforto. E a ansiedade ela vai gerar, como eu já falei, algumas coisas como pânico, como fobias, como outros transtornos que mais para frente a gente vai falar. Mas todas elas apresentam uma angústia, uma disfunção. E quando eu começo a sentir isso, eu estou mergulhado numa ansiedade que quer destruir a minha vida. Quais são os sintomas? São vários. Dor de cabeça, secura na boca, sudorese, problemas na pele, machucados, coceiras, febre, insônia. São N coisas que vai acontecendo na nossa vida que pode estar desencadeando em nós esse mal,
e nos levando para um caminho que pode levar a um quadro de óbito. E eu não quero que você morra antes da sua hora. Eu não quero morrer antes da minha hora. Todos nós temos a hora. Mas eu preciso viver em paz. Eu preciso de uma qualidade de vida. Então, o que Jesus faz aqui? Ele sabe que nós podemos estar cansados. Ele sabe que o fardo não é fácil. Ele sabe que sozinho a gente não vai conseguir. E o grande problema hoje é que todo mundo está achando que sozinho consegue. O grande problema hoje é que eu e você queremos dar conta de tudo, queremos fazer tudo. A gente quer abraçar o mundo, a gente tem milhões de atividades, a gente tem 1000 coisas na cabeça, a gente quer fazer 1000 coisas. Mas a gente precisa entender que sem Deus a gente não vai além. Ah, padre, eu consigo domar meu vício. Ah, padre, eu não preciso rezar, porque quando eu quero, eu faço. É aí que está o engano. Quando você menos espera, você já está nesses quadros que a gente está conversando aqui. E aí, ó, o mal acontece. Então, Jesus, ele primeiro faz um convite, vinde até mim. Eu faço um convite para você agora. Vem comigo nessa jornada e nós vamos vencer esse mal juntos, usando a palavra de Deus e as técnicas da psicanálise. E Jesus ele vai dizer: tomai meu jugo sobre vós. Tem pessoas que têm medo do jugo de Jesus. O jugo de Jesus é o melhor de todos. Tem pessoas que falam muito do pecado, que a igreja proíbe, que a gente proíbe, mas Jesus é o único juiz que, quando você chega até ele e se acusa dos seus erros, dos seus delitos, ele te absolve. Vai diante de um juiz no mundo e fala: eu matei, você é preso. Eu roubei, você é preso. Mas com Jesus não. Jesus, ele te absolve. Se você está arrependido, se você não quer mais fazer aquilo, ele te absolve, vai te orientar, te ajudar a não fazer mais aquilo não. Então, meu irmão, minha irmã, é preciso a gente entender isso. Que Jesus tem um jugo suave, um jugo de amor, um jugo de liberdade, um jugo de auxílio, de ajuda, um jugo de muitas graças, que não oprime, que não distorce, que não apaga. É um jugo de falar: eu sei que você é pecador, eu sei que você tem capacidade de cair, mas eu aliviarei e vos ajudarei a ficar de pé. E aí ele vai dizer: porque sou manso e humilde de coração. É por isso que eu garanto para você que Jesus vai te absolver. Te absolver. Por quê? Porque ele é manso e humilde de coração. A mansidade não é ser bobinho. A mansidade é ter amor para lidar com as coisas. E o coração de Jesus é um coração que só ama. Que às vezes pesa para corrigir, mas também ama para acolher. E aí, ele vai dizendo, né? O repouso em vossas almas está no meu coração. Quando a gente se coloca no coração de Jesus, a gente encontra repouso. Porque o jugo dele é suave e o peso dele é leve. O peso de Deus não é um peso de moralismo, não é um peso de julgamento, de condenação. É um peso de liberdade. E por isso a gente precisa vencer a liberdade falsa que o mundo nos dá, nos acumulando de informações, nos acumulando de tarefas, nos acumulando de tantas outras coisas que vão fazendo a gente se perder, e se perdendo, a gente cai. E assim a gente vai caminhando diante contra esse mal. Vamos caminhar levando a Jesus o nosso fardo, que ele vai sempre tornar leve, porque o jugo dele é suave e o seu peso é muito leve. Ele é manso e humilde de coração. E precisamos também desejar ser manso e humilde de coração. Meu irmão, minha irmã, na próxima semana, segunda-feira, nós vamos ter mais um encontro desse aqui no meu canal. Então fique ligado nas minhas redes sociais. Se você entrou agora, né, volta aí, vai ficar gravado aqui no YouTube. Assista tudo de novo, segue os passos que vos ensino. Curta esse canal, divulgue esse canal, manda no link para várias pessoas que você sabe que está sofrendo desse transtorno, porque aqui vamos
encontrar ali. E eu quero ajudar você a encontrar a paz, vencendo a ansiedade com a Bíblia. Vem comigo. Deus abençoe você.